Olá, bem-vindos a mais um episódio de Casas à Parte. O meu nome é Liliana Martins. Eu sou Ana Borges. E hoje vamos estar à conversa com o João Rangel, como os hábitos influenciam os nossos resultados. Casas à Parte. Olá, João. Olá, João, bem-vindo. Bem-vindo aqui ao nosso podcast. Hoje vamos falar um bocadinho aqui sobre o cérebro. Não é? Isso mesmo. Muito bem. Então gostava que nos falasses um bocadinho, primeiro em ti, na tua história, o que é que te fez chegar até aqui, o que é que tu fazes, para as pessoas te conhecerem um bocadinho melhor. Ok, perfeito. Quem é o Antes de João? mais, obrigado Liliana, obrigado Ana, Nada. por estar aqui presente a falar sobre comportamento humano e espero que as pessoas lá em casa e vocês também consigam obter mais conhecimento sobre como podemos usar o conhecimento sobre comportamento humano para obtermos melhores resultados. Pelo menos esse é o meu objetivo. E é isso que nós esperamos também. Exato. Digas aqui aos nossos ouvintes. Isso. Então, quem é o João? O João é um homem apaixonado por conhecimento humano. E a minha história relacionada ao conhecimento humano já começou há muitos anos atrás. Começou com uma história quando eu tinha 5 anos, por volta de 2005, 2006. É só fazer as contas para saberes que idade é que tens, não é? Tem que dizer que faça as contas, mas tenho 24, vou fazer 25 em setembro. Então estava no infantário ainda, muito pequenininho, aliás ainda sou pequeno, não é? Em 71, e estava a brincar com os carrinhos e tal, não é? Como as crianças fazem, e atirar-me com um carrinho à cabeça. Bem, e aleijou-me. Quem me atirou o carrinho à cabeça, como é óbvio. Claro. É? E eu demonstrei-lhe, aleijaste-me, não voltas a fazer isso. E para a minha surpresa, e ele ao saber que me tinha aleijado, voltou-me a atirar com um carrinho à cabeça. Ele sentiu prazer a fazer aquilo, voltou-me a atirar. E eu, porquê? Não era melhor se nós nos dessemos bem? Não era mais inteligente se nos dessemos bem do que estamos a fazer mal um ao outro? E a partir daí foi a pergunta que guiou muito da minha vida. Porquê? Engraçado. Sim, isto não muito mais introvertido do que aquilo que eu já era, muito mais observador, e então eu ficava bastante do meu tempo, quando andava na escola, caladinho, introvertido, a observar o comportamento humano, a perceber como é que as pessoas funcionam, porque se eu souber como é que o outro funciona, eu sei como agir para não levar com um carrinho na cabeça. Exato. E então eu sempre tive esse bichinho por comportamento humano. E acabei por usufruir disso para o entretenimento, desde 2015 a 2020, principalmente. Eu fiz conteúdos para a internet como apanhados, experimentos sociais, que giro. stream IRL, para quem não sabe é streams in real life, ou seja, streams na vida real, tipo vlog, mas na Twitch, em direto, 8, 9, 10, 11, 12 horas, a visitar cidades, passei por Estados Unidos, Suíça, Ucrânia, antes da guerra, exatamente, e foi uma coisa espetacular. Até que eu decidi finalmente, mudar de vida e abraçar a minha verdadeira paixão, que é o conhecimento humano. E através do conhecimento humano e do conhecimento sobre o comportamento humano, como é que nós podemos ser melhores pessoas, porque ao obtermos conhecimento humano, eu acredito que nós conseguimos perceber, ou espero eu, que não há pessoas más, assim há pessoas magoadas que precisam de ajuda. E que reagem de forma diferente. Isso, e muitas vezes também somos nós, e ao termos conhecimento sobre o comportamento humano, podemos usá-lo a nosso favor, para nós também termos comportamentos mais coerentes daquilo com o que nós gostávamos ou desejávamos. Afinal de contas, muitas das vezes, se calhar, dizemos ou fazemos coisas que preferíamos ter reagido ou dito de forma diferente. E então nós, ao termos conhecimento, conseguimos nos precavermos mais para este tipo de situações não acontecerem, ou pelo menos evitarmos. Ou quando acontecerem, conseguimos perceber o que é que se passou para agirmos de uma forma diferente. Isso. Então é uma área que abrange para tudo, além das relações pessoais, por exemplo, e da vida pessoal, também dá muito para a vida profissional. E dá muito jeito, não é? Perceber todas essas técnicas, o que é que nos leva a ter aquela atitude e aquele comportamento e como é que isso influencia nos resultados. Não é? Exatamente, nos resultados. Que os resultados são influenciados, neste caso, no ramo imobiliário, também são influenciados muito pelos nossos hábitos que nós fazemos, tanto dentro do mercado, dentro do nosso campo de trabalho, como também fora da nossa vida pessoal. Aliás, eu faço cada vez mais
para que haja um work-life integration, ou seja, trabalho e vida Tudo pessoal junto, integrado em vez de separado, porque um influencia o outro influencia o outro. Ambos influenciam-se. Como, por exemplo, começando já como é que podemos obter mais resultados como consultores imobiliários. Não eu quando sou consultor imobiliário, mas daquilo que eu acredito possam ser boas práticas para consultores imobiliários terem melhores resultados. Termos bons hábitos e hábitos saudáveis, como por exemplo termos um bom hábito de fazer exercício físico. Que parece que é uma coisa banal, exercício físico, sim, a gente sabe que faz bem e tal. À saúde, à mente. Sim, mas a verdade é que isto tem um impacto gigante. Okay? Este é um simples hábito, mas que na verdade, para ter bons resultados como consultor imobiliário, é bem recomendável ter, e é pelo menos estes 3 pilares que eu digo sempre, que é exercício físico, um bom sono e uma alimentação saudável. Para já, com o exercício físico, nós melhoramos muito mais o nosso processamento de informação. Nós processamos a informação de uma forma melhor, temos maior flexibilidade cognitiva, ou seja, conseguimos adaptar mais facilmente e rapidamente às situações que aparecem durante o dia-a-dia, além de estar associado à libertação de neurotransmissores, ou seja, substâncias no cérebro que estão associadas a maior bem-estar, menores índices de ansiedade, e inclusive também é usado como um tratamento, é recomendado como tratamento não farmacológico pelo Instituto Nacional de Saúde do Reino Unido, como uma forma de tratar a depressão leve e a ansiedade. Exercício físico, só exercício físico. Só que é muito, não é? É muito enquanto não for hábito. Exato. Porque depois de ser hábito, é automático. É menos uma coisa que eu tenho de me preocupar e se calhar foco-me a construir o hábito de dormir bem. E já podemos ir daqui a bocadinho técnicas para construir um hábito do exercício físico, por exemplo. Mas, por exemplo, o sono. O sono também é outra coisa fulcral que influencia o nosso desempenho cognitivo. E acredito eu, como consultores imobiliários, é preciso a pessoa estar com a sua cognição bem afinada, porque estamos a lidar também com pessoas, temos de tomar decisões e temos de estar impecáveis, pelo menos a nossa cognição, para tomarmos as decisões da melhor forma possível. Não pode escapar nada. Pelo menos temos de reduzir as probabilidades disso acontecer. E uma forma de aumentarmos as probabilidades disto não acontecer... Dormir bem. Quantas horas, João? 8? Sim. Às vezes não é fácil dormir 8. Sim, 7, 8 horas, mas sim. No mínimo 7? Sim, isto a nível individual pode haver algumas diferenciações, mas sim, é o recomendado que se diz por aí, 7, 8 horas, menos 6 não, por favor. Mas depois também depende do sono, não é? Porque podem ser 7 ou 8 horas que a pessoa não descanse, não é? Ou seja, a qualidade do sono já é outro patamar. Já é outro tema. Isso, a qualidade do sono também é outro tema. Também podemos falar um pouquinho sobre isso. Podemos começar, talvez, então, pela criação do hábito de exercício físico. Podemos também ir um bocadinho ao sono. Por mim, se quiserem, querem que fale de exercício físico, vamos ao sono. Um bocadinho de cada. Das duas, sim. Sim. Podemos começar pelo exercício físico, Boa, sim. Mas para criar, como vamos criar esse hábito, porque as mais-valias a gente já, à partida já sabe, não é? Sim. Portanto, como é que criamos esse hábito de exercício físico? Sim. E atenção, estas dicas para criar hábito de exercício físico também vai servir para outros hábitos que podemos vir a querer criar. Okay. E também já podemos ir a alguma parte mais prática em relação à comunicação consultor-cliente, que eu acredito também possa ser interessante. Pronto, então, uma das formas mais úteis e práticas nós começamos a fazer exercício físico, ou pelo menos perceber, colocar no mindset, dependendo de onde nós estamos, é que vai ser muito desafiador no início. Então, não é recomendável nós começarmos a fazer mudanças totalmente drásticas da noite para o dia. Pelo menos não fomos esse tipo de pessoa que está habituada a fazer mudanças drásticas e siga. Ok? Então, uma boa forma de nós começarmos é começar pequenino. Okay? De forma a tornar aquilo leve e não ser uma coisa que... Muito dolorosa, não é? Muito dolorosa, que nos custa bastante. Então, normalmente depois é o que faz as pessoas desistirem ao fim de um mês, 2 meses, não é? Porque não suportam a dor, o cansaço. Isso, é muita coisa. E 1 hora outra vez. Eixe, isso não é para mim. Outra vez. Porra. Enquanto essa automaticidade não está criada, deve ser sempre pequenino.
Tanto uma das coisas que eu digo, que naqueles dias que parece impossível ir ao ginásio, fazer exercício físico, uma caminhada ou o que for, o que eu digo sempre é, qual é que é o mínimo possível que eu consigo fazer hoje? Naqueles dias que parece impossível, pá, sempre que não consigo levantar ou sair de casa, porque já está a mil coisas, qual é que é o mínimo possível que eu consigo fazer hoje? Okay? Que seja uma caminhada, que seja só abrir a porta e voltar para dentro, okay? Para manter pelo menos no nosso cérebro aquela rotina de tenho aqui um espaço para fazer exercício físico, por mais pequenino que seja, por mais que seja apenas uma atividade física, por exemplo, como andar, que até pode ser um bom ponto de transição para depois começarmos a correr ou levantar pesos. Okay? Então, qual é que é o mínimo possível que eu posso fazer naqueles dias que parece impossível? É fundamental. Okay? E os dias mais difíceis são aqueles que contam mais do que os dias fáceis, ok? Nos dias difíceis é que quando... fazem a diferença, não é? Exatamente. Porque se nós demonstramos, damos o show-up nos dias difíceis, bem, nos dias que é fácil, nós já vamos dar o show-up. E para nós criarmos automaticidade no cérebro, nós queremos repetição acima de duração. Ou seja, eu para criar o hábito e para não ter esta carga mental de... que aborrecimento e tornar isto um comportamento automático, é preferível fazer 5 vezes por semana, mas menos tempinho, do que uma vez por semana, mas voltar ali 2 horas ou 3 horas, seja lá o que for, fazer bicicleta e correr e por aí fora, para criarmos esta automaticidade. Okay? Ou seja, mais quantidade, menos... mais repetição. Exato, mais repetição, menos duração, né? Isso, assim. exatamente. Para o cérebro também interiorizar, não é? Que aquilo começa a ser um hábito e uma rotina. Isso mesmo, a repetição. Disciplina. Exatamente, disciplina. E isso é fundamental. Outras das coisas é dividir o esforço que eu preciso antes de começar a atividade. Ou seja, se eu preciso de ter um saco pronto para fazer o exercício físico, se calhar preparo na véspera. Ou até, vamos dizer que eu sou mesmo muito preguiçoso. Sou muito preguiçoso, pronto. E até para preparar o saco sinto que é um 31. Pá, me preparo meio saco num dia e o resto do saco no outro e para fazer exercício físico. Por exemplo, dividir o esforço necessário para começar a correr, a fazer o exercício físico, ok? É fundamental, porque senão chega a hora, nós não estamos habituados, ei, nem é que estão as t-shirts e os calções, e isso, ei, pá, já é muita coisa. Desculpita, se calhar é melhor não ir. Não é? E é difícil. Agora, o bom disto é que depois de se tornar automático, é sempre andar. E nós, no ramo imobiliário, vamos tomar decisões mais eficientes. No nosso cérebro vai estar a funcionar melhor, vamos ser mais rápidos, flecha, zoom. Vamos diminuir bastante a probabilidade de acontecer naqueles dias que, hoje não estou com muita cabeça. Isso vai diminuir, ok? Principalmente com estes 3 pilares. Se inserirmos o exercício físico, já é bom. E mais estes 2, pá, é espetacular, ok? Então, isto a cereja no topo do bolo. Exatamente, é a cereja no topo do bolo. Okay? Vamos pensar melhor, vamos tomar decisões melhores, vamos estar mais bem dispostos, não vamos ter tanto esta dor de cabeça que estava a falar, hoje não estou muito por isso. Okay? Vai ser um cansaço diferente, não é? Porque é um cansaço físico e não um cansaço psicológico. Sim, tanto é que nós depois fazemos o exercício físico, normalmente estamos cansados, mas sentimos-nos bem. Sentimos-nos bem. Eu costumo dizer que no dia em que eu não tenho dores musculares é que eu me sinto triste, não é? Porque parece que não fiz nada. Porque já lá está, já é um hábito viver assim, com dores nas pernas, dores nos abdominais, dores nos braços. E eu gosto disso, não é? Ou seja, sentir essa dor tornou-se um prazer. Pronto, olha, perfeito. Assim, é uma boa motivação para continuar a ir ao ginásio. Se estiver com dores, estou bem. Não, estamos com dores, temos que continuar a ir, porque senão é pior ainda. Ainda é pior ainda, depois ainda ficamos piores. Exato. Ok, e então nesse sentido é fundamental. Que não tenha dúvidas que o exercício físico ajuda-nos também a aumentar a motivação no trabalho, ou pode aumentar a motivação no trabalho por consequência. Ou seja, naqueles momentos, tenho que atender o cliente, tenho que fazer isto. Estás habituado a um esforço tão grande que para aquilo já é menor do que o esforço que provavelmente tu lidas diariamente, por exemplo, com o exercício físico. É uma forma de olhar para a situação. Eu olho mais no sentido de há certa química que é liberada no cérebro que nos faz ter mais motivação. Okay? Neste caso eu falo da dopamina, que é mais motivação até do que prazer. E o exercício físico ajuda-nos a ter mais dopamina, ou seja, no fundo, ajuda-nos a ter mais motivação para depois fazermos as nossas tarefas do dia-a-dia. Okay? Mais dicas que eu acho que possam ser úteis para consultores imobiliários relacionados a hábitos, é cortar ou ser muito estratégico na forma como nós utilizamos o tempo no nosso dia-a-dia.
Ou seja, nas pausas pode haver a tendência, por exemplo, de ir para o telemóvel e para as redes sociais, estar ali a dar scroll. Eu não recomendo isto. Eu recomendo nós otimizarmos ao máximo o nosso tempo. No sentido de há formas mais eficientes para descansarmos, por exemplo, o cérebro. Porque normalmente vou aqui para descansar um bocadinho. E sentimos, se calhar, naquele momento que estamos descansados. Mas a verdade é que nós já estamos habituados àquilo e se não formos para ali até desejamos aquilo. Porque já estamos habituados, tem associado também à dopamina. Agora, o que eu quero dizer é, largar isso, por mais que seja doloroso temporariamente, vai ajudar-nos também a entrar mais em contacto com o mundo real presente, no sentido em que eu se corto os estímulos que eu chamo hiperdopaminérgicos, como as redes sociais, que me põem ali tudo maluco, ou redes sociais, ou fast food, por exemplo, e eu vou entrar mais em contacto com a realidade. E eu vou sentir mais prazer nas pequenas coisas, vou sentir mais prazer a ver este copo de água, por exemplo. Que é uma coisa até parece prazer com o copo de água, mas é verdade. Parece simples, não é? Sim, se nós fizermos um fasting de dopamina, por assim dizer, ou seja, cortar as coisas super estimulantes que o mundo moderno nos trouxe, eu vou sentir mais prazer nas pequenas coisas, como beber um copo de água, como ir ver a paisagem e sentir a brisa. Eu vou sentir mais prazer nestas pequenas coisas. Está associado também à libertação de dopamina. E eu posso explicar que é, se nós consumimos algo super estimulante neste mundo moderno, como por exemplo as redes sociais, é um super estímulo. Porque nós estamos ali a ser bombardeados de estímulos que no mundo natural eles não iam aparecer, não iam acontecer. E então no meu cérebro lança muita dopamina, isto é que é fixe, no fundo é isto é que é fixe, aí quero mais, dá mais. E nós habituámos-nos àquilo. E é aquela velha história depois que acontece de eu quero mais. Isto já não chega. Não é? E quando nós nos libertarmos disto ou de outros estímulos e vivemos mais em contacto com o mundo real, nós vamos nos sentir mais satisfeitos com o mundo real. Não temos estes hiperestímulos. Porque a dopamina é uma substância que nós temos no cérebro que ela é renovável, mas ela também é limitada. Okay? No sentido em que eu preciso de dopamina para ter motivação, para fazer coisas. Eu preciso de dopamina para fazer isto, para beber água. Preciso de dopamina para fazer este tipo de atividades. E claro que atividades que custam mais, eu vou precisar de mais. E então, se gastar a minha dopamina com atividades inúteis, por exemplo, mais supérfluas, não é? Mais supérfluas, que não me dão tantos resultados, pelo menos se não for estratégico, e então deixo de tê-la para as outras atividades onde me geram mais performance. Exatamente, porque já gastei aqui. Porque novamente é limitada, mas renovável. E como é que eu renovo? Através do sono. Okay? Através do sono. E então o sono daí também ser fundamental, que é para nós continuarmos e mantermos a nossa motivação. Posso falar de um estudo, de uma forma muito simples, para percebermos ainda mais isto. Para convencer as pessoas lá em casa. Que é, fizeram um estudo com pessoas que dormiram 8 horas, 6 horas e 4 horas. E depois fizeram um teste para ver as suas capacidades cognitivas. As de 8 e 6 horas disseram que senti-me bem, não, as minhas capacidades cognitivas estão fixes, eu consigo fazer contas e a minha atenção está boa, sentiam-se bem. As suas capacidades intelectuais estavam impecáveis, como os cientistas dizem. As de 4 horas, não, elas já estavam mesmo mal. Já estavam cansadíssimas. É isso. O que acontece é que as de 6, mesmo dizendo que sentiam-se muito bem, tinham testes muito piores do que aquelas que dormiram 8, ok? Pessoas que dormiram 6 horas e menos, ok? 6 e 8. Ou seja, elas estavam, sinto-me bem, mas tinham performance pior comparativamente com a outra. Okay? Isto percebemos mesmo. Ou seja, os de 4 tinham essa consciência que estavam mal. Sim, eles já eram olho aberto ou fechado. Exato. 4 horas. Já estava em piloto automático. Não tinham a consciência, mas o resultado em si foi inferior. Exatamente, exatamente. Okay? Então, nós devemos ter estes hábitos saudáveis e, sem dúvida, que, na minha visão, devemos ser cada vez mais estratégicos no nosso dia-a-dia. E se eu tenho um hábito, o que é que este hábito está aqui a fazer? Este hábito serve-me? Se não servir, bem, eu recomendo bastante que o corte ou que substitua por um mais eficiente. Porque, por exemplo, para darmos um reset à nossa mente, podemos sentir que precisamos de algo hiperestimulante moderno, como uma rede social, para estarmos ali a descansar, ou outra coisa qualquer. Nós conseguimos substituir isto por coisas mais adaptativas e funcionais, como eu costumo dizer. Como, por exemplo, seja uma meditação, ou um relaxamento, que é ficar aqui no momento presente e foco a minha atenção para os estímulos sensoriais.
E por mais que seja, se calhar, desconfortável no início, eu vou acabar por me libertar, se calhar, do outro estímulo que eu estava habituado. Eu vou começar mais com o tempo, que é preciso tempo para os níveis no cérebro darem o seu reset. Inclusive, a doutora Ana Leme, que ela trabalha com vícios, ela recomenda no livro dela dopaminados para até fazermos um fasting de 30 dias da substância, o estímulo, o comportamento que nós queremos deixar. Porque isto pode ser redes sociais, pode ser comida, tipo fast food, mais, o que é que nós temos mais que seja hiperestimulante hoje em dia? Dating apps também, gambling, todo este tipo de comportamentos, direto ou indiretamente, roubam-nos mais performance quando vamos para o trabalho. Okay. E acho que é essencial nós olharmos para isso e para essa parte para sermos cada vez pessoas com mais resultados. Porque não tenho dúvidas que o top 1% vai olhar para estas pequenas coisas e faz esta microgestão para melhorar o máximo os resultados possíveis. Ok, em relação aos hábitos, acho que já foi aqui uma base de informação suficiente. Eu tenho aqui agora uma parte que acho que pode ser também interessante. Sim, nós tínhamos aqui a questão do livro, não é? Portanto, que publicaste, que é como construir o segundo cérebro. E eu gostava que falasse um bocadinho mais sobre isto. O que é que significa isto do segundo cérebro? Boa. Como construir o segundo cérebro, o segredo para o século XXI, é o meu primeiro livro que eu lancei este ano. E o segundo cérebro é um dispositivo externo que nós podemos usar, na minha versão, para dominarmos a nossa psique, ou seja, é um segundo cérebro psicológico. E neste segundo cérebro psicológico nós podemos armazenar, como é óbvio, também outro tipo de informações, como é que eu andei a estudar, o que é que eu andei a ler, informação que pode ser útil, ideias, também dá. Agora, eu procuro mais focar-me nesta ideia de ter um segundo cérebro psicológico, ou nós transparecemos para lá o que é que está no nosso cérebro. Ou seja, pode ser os nossos padrões de comportamento, a nossa forma de agir, pensar. Colocando lá o meu cérebrozinho, eu consigo ver de fora como é que o meu cérebro está, os meus padrões de comportamento, os meus hábitos, e então consigo fazer criação de estratégias mais eficientes para ir para onde é que eu quero ir, os meus resultados. E isso faz, pelo menos no meu livro, dou alguns exemplos de como isso fazer, e posso partilhar aqui um exemplo que eu acho que pode ser interessante para consultores imobiliários. Agora, a forma que eu digo para fazer isto é através do nosso conhecimento. Porque hoje em dia o que não falta é técnicas e ferramentas e conhecimento sobre o comportamento humano. Okay? E muito acessível a todos, não é? Muito acessível a todos. Qualquer coisa... Está na internet. Está na internet. E então o livro trata um bocadinho disto, de nós vemos onde é que estamos e somos nós próprios a perceber, ok, se eu quero chegar àquele objetivo, como é que eu posso lá chegar? Usando o nosso próprio conhecimento, e claro, também partilho alguns insights que podem ser interessantes para a pessoa fazer esta ponte para chegar a esse objetivo, sem precisar de mim ou de qualquer outro expert ou profissional. Ela própria conseguir construir as suas ferramentas, que demora tempo, é certo, porque é preciso pensarmos por nós próprios, é preciso muito estudo, mas é esse mesmo desafio, é tornarmos uns pensadores e dominarmos mesmo o comportamento humano nós próprios, sem precisarmos de formas externas que não nós, estamos independentes mesmo e empoderados. Isso também ajuda bastante a pensarmos por nós próprios. Em relação ao ramo imobiliário, uma utilidade que eu acredito que possa ser prática do segundo cérebro é, por exemplo, em comunicações com o cliente. Ou seja, eu posso pegar, posso pensar, quero melhorar a minha eficiência na comunicação com os clientes. Sinto que há aqui coisas que eu acho que o cliente podia ter dito que sim, mas não sei. Pronto, acho que se calhar se conseguisse otimizar a minha comunicação podia fechar mais, podia fazer coisas de forma diferente, podia ter mais resultados. Se calhar se não fosse agora eu podia recomendar um amigo meu a mim, porque se calhar esta casa que eu tinha não servia para ele, mas servia para o amigo dele e tal. Pronto, como é que eu posso resolver isto? Um exercício muito simples é que eu digo, a psicologia está cheia disto, é coisas super simples, mas que faz a diferença. Podem fazer a diferença. Faz a diferença. Por vezes não é logo no momento, mas no dia a seguir ou depois, uma pessoa começa a perceber, espera lá, agora estou a perceber a coisa. Afinal foi por causa disso. As ligações fazem a ligação. Isso, temos de dar tempo à neuroplasticidade para atuar, ou seja, temos de dar tempo ao nosso cérebro para se adaptar ao novo paradigma que estamos a confrontá-lo, neste caso um exercíciozinho, para nós termos os insights e vermos as coisas de formas diferentes. Pronto, então eu tenho lá literalmente nós podemos fazer, ok, como é que eu posso atender os meus clientes melhor? Se esta pergunta simples já pode nos
gerar ideias de como é que eu posso atender os meus clientes melhor. E se nós formos buscar o nosso conhecimento que nós temos, nós muitas vezes nós conseguimos por nós próprios buscar essa informação, mas mesmo para quem mesmo assim não consegue tem maior dificuldade em perceber, não, para lá, se fosse assim era muito fácil, mas pronto, e por isso é que eu dou vários exemplos no meu livro e também tem vários vídeos no meu canal, que a ideia é gerar insights para sermos nós próprios a dominar o nosso comportamento e não precisarmos que alguém nos diga é isto. Pelo menos eu gosto de pensar essa consciência. Eu gosto de pensar dessa forma. E então, por exemplo, eu tenho lá um exercício que vou fazer aqui a analogia aqui para o ramo imobiliário, que é literalmente, podemos pegar numa conversa, se calhar que foi menos agradável, que foi mais chata, ou que sentimos que podemos estar melhor, passar para o papel, perceber como é que eu podia ter feito isto melhor. E podemos fazer aqui várias analogias para avaliar isto. Podemos olhar de uma forma técnica, como se fôssemos especialistas em comportamento humano, mas usando o senso comum. Por exemplo, podemos analisar expressões faciais, não verbal, tom de voz, acentuação. Tipo, olá, bom dia. Olá, bom dia. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença, não é preciso são coisas tão simples. Claro, não é preciso ser nenhum expert para... Exato, Muitas vezes o que nos limita é nós acharmos que não sabemos, ou acharmos que por alguma razão os outros é que sabem. Nós também sabemos. Não é? Eu gosto de trazer esta perspectiva de empoderamento que nós também sabemos. Não é por causa do outro ter uma coisa qualquer que pode ser mais que nós em relação a algumas coisas de comportamento humano. E mesmo assim, podemos ter outras formas de análise, como por exemplo, e adaptamos a nós, claro. Se alguém que tenha um cliente premium, como é que agiria? E fazer microanálise de tudo. Porque alguém que vende algo de 100 milhões de euros, com certeza que se vai comportar diferente de alguém que vende coisas que não chegam aos milhões, que é só aos 3 milhares, não é? E eu, por exemplo, eu lembro-me, acho que é um exemplo que toda a gente se identifica. Ajudem-me aqui, digam-me se isso não. As hospedeiras de bordo, elas não é sempre, olá, bom dia, posso ajudar? Não são sempre muito simpáticas. Exato. Oferecem 30 perfumes, escolham qualquer. Excelente escolha. Excelente escolha. E uma pessoa sente-se, vai espetacular. Valorizada. Eu tenho bom gosto. Exato. É que é um excelente escolha. Não é um excelente escolha. Não, excelente escolha. Com um sorriso. Sinto-me impecável. Exato. Nós podemos olhar até para a hospedeira de bordo e pensar como é que a hospedeira de bordo falaria com o meu cliente. Zau. Ok, se calhar aqui esta intuação de voz, se calhar eu disse aqui um mas, uma hospedeira de bordo ia dizer mas, se fosse mas, pronto, acho que é difícil, porque o mas interrompe o pensamento, não é? Já cria desconfiança, não é? Já pode criar mais não desconfiança. Dá segurança. Há um mas. Há um mas olha, o Sr. António, Está tudo bem, mas... Pois, não pode ser. Como é que podemos responder de uma forma diferente, não é? E isto é o que eu chamo de... é um ponto de quebra, ok? Numa conversa temos vários pontos de quebra. E o ponto de quebra pode ser ou positivo ou negativo. O positivo, o ponto de quebra, forma o caminho. Ou seja, tenho vários pontos de quebra e vão formar um caminho que vai dar para a venda, ou tenho vários pontos de quebra que vai dar, para lado nenhum. Exato. E quando começamos, estamos no sítio neutro, não é? Olá, bom dia, como é que está? Está tudo bem, não é? Mas depois começa a conversa e aqui é que vamos ter os pontos de quebra para cima, para fechar a venda, ou para baixo. Um exemplo prático, vamos dizer, a casa são 400 mil euros. Que fogo, mas isso é bastante coisa e tal coisa. Ok, ponto de quebra, bem baixo. Como é que eu podia ter agido de forma diferente? E podemos pensar, como é que a hospedeira de bordo São apenas 400 mil euros. É uma excelente oportunidade. Pode ser uma forma de olhar as coisas, porque cada um vai ter as suas respostas e com a experiência vai dar a solução para elas. Pode ser uma boa estratégia ou não. Agora, o que eu pensei aqui poderá ser, por exemplo... Olha, nós temos várias opções para fazer o pagamento da casa, podemos fazer a crédito, pode ser inclusive também as prestações, são 400 mil. Nem precisamos dizer euros, porque euros é logo dinheiro e fogo, isto está escasso e tal, são 400 mil. E também temos casas semelhantes com valores negociáveis. Se a pessoa quiser mesmo aquela casa... Mas esta é a sua cara. Mas esta é a sua cara. Olha, é perfeito. Perfeito. Se a pessoa estiver mesmo interessada, com certeza que vai fazer mais questões. Não dá para baixar e tal. Se não for mesmo assim, ok, casas semelhantes, mesmo preço, ou preço negociável, pronto. E aí vamos diminuir as probabilidades de haver então esse coisa e tal.
Pode haver na mesma, claro. Pessoas são pessoas. Agora, Claro. com certeza que... Reduz as possibilidades que isso aconteça. Exatamente. E formamos um caminho para outro lado diferente. Pronto. E então o segundo serve a isto. É uma forma de nós colocarmos para lá o nosso conhecimento, ter uma formação. Tenho agora este conhecimento. Ok. Como é que eu posso pôr isto em prática? Zumba. Então, se calhar tenho uma formação sobre não verbal, comunicação, persuasão e estou a fazer este exercício. Chamadas que tive, tenho a informação que tenho, ok, então vou experimentar esta aqui, tal. E depois experiência. Fui para o campo, testei 10 vezes, uma também é pouco, a amostra é pouca. Exato. Nos estudos científicos tem que ser Fiz mais. uma vez, não resultou, pronto. Pá, fazer Vou desistir. umas 10, 20, 30 pelo menos. Temos de ter uma amostra Uma amostra razoável. uma amostra razoável para depois fazer a comparação. Ok, como é que foi? Tal. Ou seja, tenho quase como é que correu, como é que eu quero que corra e depois temos a vida real. Pronto, e vamos ao longo do tempo, com a experiência, mesclar isto para ficarmos bem com os melhores resultados que nós queremos, os melhores resultados possíveis. Muito bem. Né? Então, João, tu és apaixonado por comportamento humano, Isso psicologia, não é? Isso E como é que a psicologia, pronto, para além desse episódio que aconteceu, como é que surgiu na tua vida? Sempre foi um caminho que estava já traçado quando estavas a estudar ou foi algo que foi por segundo plano? Eu sempre fui consumindo conteúdo de autoajuda, desenvolvimento pessoal, de comportamento humano, enquanto estava na escola. E no 12º ano pensei mesmo em estudar psicologia logo. Mas na altura associava a psicologia e comportamento humano no estudo formal, pelo menos a manicômio. Era a tua previsão, era a tua sensação. Sim, exato. E daquilo que eu vi, sim, isto é doença mental, é só depressão e esse tipo de coisas. E pronto, eu gosto de comportamento humano normal, não necessariamente a parte patológica. Quando já está no pior estado, não é? Isso, gosto mais da prevenção. Exato. Então, nesse sentido, acabei por não ir, mas fui ao World Academy na altura, porque também pensei, ok, também gosto de entretenimento, porque eu já fazia um entretenimento na altura, e pensei em ir para a ator, alguma coisa relacionada às câmaras, ao entretenimento. E o senhor disse-me uma coisa, porque tinha de ir a uma entrevista, e ele dizia que se podia entrar no curso, ou se não, para ser ator. Depois é preciso estágio, essas coisas todas. Pronto, mostrei-lhe um canal do YouTube e tal, ele disse uma coisa, que é, João, tens 18 anos, eu ia fazer 18 anos, tinha 17, e ainda tens uma vida pela frente. Se quiseres, eu deixo-te entrar já. Mas olha, a maior parte das pessoas que aqui estão tem 22, 23 anos, e a ator é uma coisa que pode não ter trabalho. Se isto não dá, vais fazer o quê? Call center? Tu tens tempo, podes tirar uma licenciatura, e depois podes vir para aqui, tens ao menos um backup. Eu ia no comboio para casa, Lisboa-Porto, e pensei, excelente ideia, eu realmente sou novo, vou só fazer um ano aquilo que eu gostava muito na altura, que era só streamar, fazer entretenimento, conteúdo, zumba. Vou arriscar. E arrisquei, fiz bastante conteúdo sobre IRL e também comportamento humano, como as experiências sociais e as pranks, e já usava várias das técnicas. Por exemplo, lembro-me de estar a fazer uma entrevista, foi mesmo uma coisa mesmo estúpida e muito engraçada, que era, na altura, o Salvador Sobral tinha ganho Eurovisão. Pronto, eu na altura, perdoem-me, eu tinha 17 anos, 16, sabia lá o que estava a fazer, mas usei e funcionava estas coisas. Então, eu fui feito Chico Espertalhão, eu ia dizer às pessoas, de fato e tal, olha, Semen Salvador ganhou Eurovisão. Semen Salvador, não é? Mas as pessoas, eu ali, confiança, a dizer, olha, o que é que você acha de Semen Salvador ter ganho Eurovisão? E apanhei uma senhora com uma cultura impecável, estava ali a dar um discurso, ali durante 3 minutos, acho muito importante a nossa história e tal. Isto é muito bom, mas não é o que eu queria ouvir na altura. Então eu faço esta aqui, que fica uma dica lá para casa também. Ela está a falar, eu interrompo e digo, pronto, muito bem, então você gosta muito de Semen, não é? E ela, eu faço assim, mal faço assim, instantâneo. Sim, eu gosto. Como é que alguém diz isto? Mas foi logo. Ela nem pensou. Ela não foi logo. Tu disseste para ela fazer que sim e ela só disse que sim. Ela nem pensou, ela nem é consciente. Se lhe fores perguntar, ela nem pensei. Foi automático. E esse vídeo está na internet, se forem ao meu canal. Se puserem Salvador Sobral, provavelmente aparece. Eu faço só assim.
E ela logo, tipo, sim. É uma boa técnica que Instantâneo. podemos utilizar nos fechos com os nossos clientes. Exato. Não é? Fazer uma pergunta do género, sob pressão, diz que sim, ele diz que sim. Pronto, está fechado. Não, estou a brincar, claro. Não, é uma leitura. Mas sim. É uma leitura. Mas nós podemos ajudar a influenciar as respostas, claro que no sentido para o sucesso do negócio, não é impingir nada, muito pelo contrário, não é? Se aquela realmente é a boa opção e às vezes as pessoas estão indecisas, só precisam de uma palavra de confiança que lhes transmita a segurança necessária que aquele é um bom negócio, não é? Claro, nós não somos razão, somos mais emoção. Exato. A história do comportamento humano é essa. Claro que se tu fores fazer esta técnica a toda a gente e com todo momento, claro que não vai funcionar sempre. Agora, se tu estás ali num espelhamento e dependendo também da tua experiência, e por isso é que é importante a experiência, claro. e ok, tenho este conhecimento, deixa-me ir para a prática, testá-lo. Tu vais perceber que há situações que consegues meter ali algumas pistas que influenciam bastante. É assim que funciona. E depois torna-se cada vez mais, quando com a experiência, enquanto a mantiveres, torna-se cada vez mais intuitivo. Porque eu depois eu fiz aquilo já era automático. Eu nem pensava, tipo, olha, que bem metida que eu fiz ali. Exato. Para fazer rir, que era o meu objetivo, fazer rir. Pois, E que era nós- a piada, não é? Sim, nós com comportamento humano nós conseguimos fazer isto. Que é, que resultados é que queremos? Fazer rir, vender. Fazer o cliente sentir-se bem. Fazer um bom negócio para os dois. Para o cliente e consultor imobiliário. Pronto. E nós com comportamento humano podemos... Podem ajuda nesse sentido, sim, sem dúvida. Claro. E o segundo sério é muito isso, é pôr em prática. Eu estou meio de livre a dizer, já pôs em prática? Comece já, está a fazer o quê? Exato. É que É numa- isso. Incentivar a ação, não é? Claro, tipo, eu posso estar aqui meia hora, se não formos para a prática, Muito não bem. vai ser na primeira ou segunda ou terceira vez que as coisas vão correr muito bem, a não ser que já tenhamos um dom. E uma das formas de nós imaginarmos, e não é mais que imaginarmos, uma forma de nós aumentarmos as probabilidades de sucesso ao irmos para a prática, até é através de fazer alguns exercícios que estão estudados cientificamente, os atletas profissionais utilizam estas técnicas como, por exemplo, de visualização. De visualizarmos nós a pôr a técnica que aprendemos na nossa formação, por exemplo. Aprendemos a técnica que nós próprios criámos para nós. Vou fazer assim, vou fazer assado. Só o facto de sentarmos 10 minutos com uma musiquinha zen, entrarmos naquele estado de imaginar como é que foi a conversa, que eu não queria que tivesse corrido daquela forma. E depois de ter escrito como é que eu quero que vá correr da próxima vez, imaginar a segunda versão a fazer. Eu disse isto e corremos maravilhoso espetacularmente bem. Aumenta as probabilidades, quando formos na prática e tivermos situações semelhantes, de fazermos aquilo de uma forma mais natural. Lembramos, não é? O cérebro vai associar que aquele era o comportamento indicado. Isso. Por exemplo, aqui há alguns exemplos que tu nos possas Está dar, torna-se automático. pronto, de práticas de sucesso para ajudar aqui no fecho dos negócios, que os consultores querem ouvir aqui alguns comportamentos ou algumas práticas que possam aqui influenciar no fecho do negócio. Esse do visualizar, pronto, já é uma boa prática, Sim, certo? visualizar é uma excelente prática. Se o consultor já tiver algum script a seguir e quiser aumentar a fluidez com que aquilo surja, visualizar ajuda bastante, ok? O que é que eu posso dizer mais? Estar atento às expressões faciais, por exemplo. Isto é quase a Hermana Alexandre Monteiro, mas é Exato. mesmo, tipo, é os tiques, é os toques. Acho que o Alexandre Monteiro fala bastante bem disso. Eu gosto, mas também posso falar disso. O sorriso, conseguimos adaptar bem à situação. Agora, eu gosto de me focar depois daquilo que aconteceu, como é que nós podemos ter feito melhor. Pegando o conhecimento que temos, pomos em prática, fazemos uma visualização, por exemplo, e acima de tudo estamos livres de stress. Okay. Isto é uma coisa também bastante importante em relação aos hábitos e em relação a boas práticas para fecharmos o negócio. É que depois nós termos uma boa prática, que sabemos que esta funciona com este perfil de cliente, esta também, e se calhar temos aqui já sabemos bem como é que funcionam as coisas. Depois disso se tornar cada vez mais um hábito, torna-se cada vez mais automático. Isto é a beleza dos hábitos. Se nas primeiras vezes me custa, fogo, tinha que sorrir, mas nem me apetece sorrir aqui. É tipo, porra. Mas ao continuarmos 1% todos os dias, como gosto de dizer, e aos pouquinhos, manter até a intenção ao longo do tempo, vai se tornar cada vez mais automático. É mais fácil, não é?
Isso, vai se tornar automático, porque se nós agora temos de fazer esforço cognitivo e mental, de, ei, tenho que sorrir. Exato. Ao continuarmos com a repetição e com a visualização que também ativa circuitos cerebrais associado ao fazer a atividade, então nós vamos aumentar a probabilidade disto se tornar cada vez mais automático Mais rápido. e sem pensar. Isso mesmo. João, E sim, desculpa. inclusive, nós vamos lidar com vários tipos de perfil de cliente. E há alguma coisa que não vai funcionar com este, mas vai funcionar com o outro. E com a experiência a acumular e com estes exercícios de exploração interior, nós vamos conseguir cada vez mais perceber as nuances de cada Tipo de pessoa, não é? tipo de pessoa, por exemplo, vamos dizer tipo de pessoa, pode ser. E ao fazermos este exercício de se calhar este tipo de pessoa é assim, este tipo de pessoa é assim. E ao repetirmos e focarmos nisto, vai ser cada vez mais fácil o nosso cérebro, de forma automática, fazer aquilo que eu digo que é deixar a magia acontecer. E eu sem pensar, o meu cérebro já faz tudo. Eu só Já foco. identifica, lança a estratégia. Isso mesmo. Mas é que é verdade. Pode demorar anos a fazer isto tudo. Ou seja, porque isto tudo que eu estou a falar demora mesmo anos. Anos não. É falar Os sério. consultores ficam já assustados. Opa, se queres ser o melhor do mundo a vender casas, vai demorar anos. Exato. Para criar o hábito de exercício físico, de dormir bem, ainda não falamos ainda do sono, de alimentação saudável, de remover micro-hábitos que não são úteis por formas de regular o stress ou a atenção mais saudáveis, ou de relaxar mais saudáveis, e ficares cada vez mais estratégico nas pequenas coisas, isto demora anos, mas depois de ficar sim. automático, é cada vez É mais mais fácil. fácil. Claro, e não tenha dúvidas. Que E o esforço é menor, não é? O esforço para qualquer uma das tarefas acaba por ser menor. É mesmo. Nós estamos na nossa melhor performance. É isso mesmo, ficamos na nossa melhor performance. João, tu tens uma plataforma que se chama Escola para Adultos. Isso não é? mesmo. E em que é que consiste? Ou seja, uma escola é só para adultos? Para quem é? Ou seja, para quem é esta escola dos adultos? Ou seja, que tipo de adultos é que têm que estar nesta escola? Esta escola é para todos os adultos que querem aprender a dominar o seu comportamento. Ou seja, ansiedades, dificuldades em aplicar certas técnicas, por exemplo, deixar certos hábitos, ter melhor paz de espírito, que isto são tudo coisas que toda a gente quer e que vão influenciar também bastante os resultados de um consultor imobiliário. Então toda a gente que quer aprender, e até mais que aprender, dependendo das módulos ou das aulas que vejam, pôr em prática e ter melhor qualidade de vida, dominar o seu comportamento, é na escola para adultos. Tem aulas sobre ciência, estamos a ver vários artigos científicos, estudos científicos, e há várias conclusões que são tiradas pelos estudos ou pelas meta-análises, que é colecionar vários estudos científicos e fazer assim uma revisão para ver o que é que eles dizem, quais é que são os resultados mais coerentes, porque um estudo científico em si não quer dizer nada, é preciso vários, fazer de diferentes formas. Pronto. E então vejo esses estudos científicos, traduzo para uma linguagem simples que as pessoas percebem, de uma forma também prática, então podemos fazer isto, e dou uma semaninha para as pessoas colocarem em prática, depois fazemos uma videoaula semanal em grupo, olha, eu fiz assim, tiramos dúvidas, como é que podemos aumentar a eficiência, também ajuda a assumirmos responsabilidade para quando estamos a fazer aquilo. Também falo de aquilo que eu chamo de filosofias modernas, tipo a filosofia de 1% todos os dias, né? Esse tipo de filosofias, como é que o Platão Fleton de patentes, ou seja, como é que é o Platão do potencial, acredito que é assim a tradução em português, que é, por exemplo, como é que nós esperamos que os resultados aconteçam? Linear. Começa a ir ao ginásio, começa logo a ficar melhor. Exato, passado um mês. Logo. Como é que realmente acontece? Linear, quase, mas depois aos pouquinhos, mas também, se o outro era linear, e este era linear no sentido bem ser para subir, e este no início é quase uma reta, mas depois também tem um efeito composto que depois ficamos cada vez melhores. Dispara. Sim, por exemplo, eu durmo bem. Se a pessoa não dormia bem, já é uma coisa espetacular, já é um momento espetacular. Então vamos dizer que esta área já está um hábito, está resolvida. Depois adiciono exercício físico, penso melhor, sinto melhor. Se calhar chego a casa do stress e mais facilmente consigo ter respostas mais adaptativas e funcionais com a minha família, com os meus amigos. Espetacular, também vai ser um trabalho. Já tenho duas coisas muito boas. Pois. Não é? Sono e exercício físico, espetacular. Agora alimentação. Depois são tantas coisas que vou já acumular e com o tempo, cada vez mais. Até que o exercício físico, por exemplo, é preciso ser, que estava a ver um estudo, aliás, até era um autor relacionado ao sono,
exercício físico, ele tinha feito, era um especialista na área, ele estava lá a dizer que num dos estudos as pessoas precisaram de fazer exercício durante 16 semanas para começarem a obter os efeitos benéficos do exercício físico quando estavam a dormir, ou seja, para dormirem melhor, 16 semanas. Sim, influencia, sem dúvida. Sim, e precisou de 16 semanas até obter benefício no sono. Estás a ver? Sim, é bastante. Ou seja, demora tempo. Então é esse tipo de coisas. Também, conhecimento prático de, olha, criei a estratégia para mim, funcionou bastante bem, está aqui, vamos aplicar, em prática, tarará. E também, cada vez mais, quero colocar também a filosofia clássica dos filósofos gregos, assim. Agora, para já, estou a ficar mais nesta parte mais prática e fazer para melhorar os resultados, embora também ache que a filosofia também é fundamental, porque é ela que vai definir tudo aquilo que vamos fazer na nossa vida. Muito bem. Então é isso, a escola é para adultos, é para qualquer adulto que queira aprender a dominar o seu comportamento e influenciar dos outros. Influenciando todos. Muito bem. E influenciar os resultados. Também influenciar os está tudo resultados. interligado. Claro, não tenha dúvidas. Se eu aprender a dominar o meu comportamento, eu vou saber como reagir e atuar ao falar com o cliente para ter uma forma de atuar que é benéfica para ambos. Boa. João, obrigada. bem. Nós já estamos quase a Passou a terminar. correr, já terminamos. É verdade, Nem falei do quase. sono. Nem falei do Passa sono assim que tão me queria. rápido. Do sono. Mas agora temos aqui um desafio Espetacular. para ti. Ou seja, temos aqui num minuto para responderes a 11 perguntas. Está bem? Oh. Portanto, é de escolha múltipla, de escolha opcional. ou seja, Escolhes uma opção escolhes ou outra. uma ou outra. A que melhor Epá. se enquadrar. Mas é assim, Exatamente. é rápido. Estava agora a Por isso lembrar. não podes pensar muito. Ok, é logo a correr. É, exato. Estás preparado? Não. Não? São difíceis. São aviso. difíceis. Ui, caraças. Estou cheio de Então medo vá. já. Posso? 1, 2, 3. Então vá. João, psicologia ou filosofia? Ui, psicologia. Epá, não. Não, tem que ser escolher só uma. uma. Filosofia. Epá, não. Psicologia, pronto. Eu disse Olha, vai psicologia ser o primeiro. tempo. Psicologia primeiro. Desculpa. Psicologia? Muito bem. Controlar o comportamento do outro ou controlar as tuas reações? As minhas reações. Nunca mais errar ou nunca mais aprender? Nunca mais errar, nunca mais aprender. Epá, nunca mais errar, Esta é vou aprender. Nunca mais errar, porque Nunca vou mais aprender. errar. Porque vou aprender. Muito bem. Voltar a um momento do passado ou poder ver um momento do futuro? Vai voltar a passar, talvez. Falar mais ou ouvir mais? Neste momento preciso falar mais. Desafiante ou confortável? Desafiante. Comédia ou psicologia? Psicologia. Otimista, mas inocente ou pessimista, mas realista? Ah. Otimista, mas inocente. Motivação ou disciplina? Disciplina. Manter para sempre os hábitos que tens agora ou viver o resto da vida com os hábitos totalmente diferentes? Difícil. Neste momento ainda é... Epá, todos diferentes. Manter para sempre os hábitos que tens ou viver o resto da vida com hábitos totalmente diferentes? Neste momento ainda é diferentes. Muito bem. E o que é que te inspira, João? O que é que me inspira? O que é que te inspira? O que te inspira? Acho que é o amor. Muito bem. Tema que nem Obrigada. sequer falámos. Boa, mas cedeste aqui o tempo. Ah, Mas desculpa pronto, lá, mas- para a Mas próxima. respondeste a todas as perguntas. É. Sim, Isso é que é é o nosso importante. desafio final. Boa. Queremos te agradecer, João, foi muito agradável esta conversa. Passa rápido, é verdade, é um É. instantinho, é sempre assim. O sono, pronto, chegaste a falar aqui da importância também. Sim. Falei. Acho que falei o suficiente para, espero Sim. eu, converter algumas Sim, pessoas a dormirem sim, melhor. Sim. Pelo menos as 8 horas, não é? Portanto, Sim. mínimas. É importante. São as mínimas 7, ali. 8 horinhas, não contem ao cronómetro, por favor, porque se dormirem 7h42 e acordarem natural assim dos despertadores é muito bom. De qualquer forma, depois também as pessoas também podem te seguir e saber mais Isso informações tuas. Nós temos aqui uma oferta, um miminho de Casas à Parte. É, tá pá, bem? espetacular. Portanto, agradecer aqui Para não te a esqueceres tua de nós. presença, para não te esqueceres de nós. Vamos lembrar para sempre do Casas à Parte, sem dúvida. Boa. Vai ser estas prendas. Ela! Um copinho, que lindo! É um copo Casas à Parte. É igual a este. Espetacular, é? Vou guardar em casa com muito carinho e amor. Boa, Está obrigada. bem. Obrigada pela tua presença. Obrigada, João. Vamos fazer Foi um prazer. brinde de despedida, que a Ah, Mónica sim. vai nos ajudar Tira também. só aqui o. Mete só aqui do lado. Não, é melhor tirar o plástico. Ah, exato, o plástico é mesmo muito tirar. Acho aí. Fica para aqui.
Casas à Parte.